paz do Senhor seja com todos nós. Mais uma vez, a paz do Senhor seja com todos nós. Estamos aqui mais uma vez para a leitura bíblica comentada diária, conforme temos feito, Deus tem preparado. Estaremos lendo hoje o capítulo 7 do Evangelho segundo escreve São Marcos. E diz assim: E ajuntaram-se a eles os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, quer dizer, ou sem lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Então, aqui, quando eles viram que o judeu tinha a tradição, tinha aprendido que para comer o pão tinha que lavar as mãos várias vezes, quando vinha do mercado tinha que tomar banho, parecia até que era a pandemia, né, da Covid-19. E eu tenho um amigo que toma banho todas as vezes que ele sai e volta, ele toma banho, dá certo em fazer isso, para evitar, né? Às vezes pode ter tido contato com vírus, tal, e temos que fazer assim. Eu, às vezes, não sou tão rigoroso, né, toda hora que eu cumpro isso. Mas aqui eles estavam preocupados com a lavagem das mãos, com as coisas de lei, legalistas, as coisas de mandamento de homens, de tradição humana. Então, aí o profeta Isaías, ele profetizou isso. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Então, às vezes, a pessoa de boca fala muito de Deus, de boca, eu sou de Jesus, eu estou com Jesus, escreve no carro, Deus é fiel, Deus é isso, Deus é aquilo. Mas eu pergunto, você é fiel? Você é isso, você é aquilo, você procura fazer o mandamento de Deus? Será que eu procuro fazer? É isso que eu devo fazer para eu estar bem com o Senhor. Então tem que ter um cuidado grande, tinha uma sujeirinha ali. Mas então vamos tomar esses cuidados, porque senão nós vamos estar honrando só com os lábios, mas com o coração longe de Deus, tá? 9. E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: Honrai a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: Se um homem disser ao pai ou à mãe: Aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição,
que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Em 1 Pedro 1,18, ele fala, nós lemos isso, foi feita essa leitura, né? Se você não assistiu, eu lamento, mas foi feita essa leitura. Está escrito assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição herdaste de vossos pais. Tem coisas que nós herdamos dos nossos pais biológicos, pais espirituais, que são coisas, desculpe, de homens, não são mandamentos de Deus. E foi através de Jesus, né? O versículo 19 diz, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro incontaminado, imaculado e incontaminado. Então, nós temos tradições que nós carregamos e que não são mandamentos de Deus e nós ficamos num legalismo. Nós obedecemos mais por ser legal, não por amor a Deus, não por honrar a Deus. Não é? 14. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouvi-me todos e compreendei. Não há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Então, ele estava dizendo, as coisas de fora não contaminam o homem, mas o que contamina é o que sai pela boca. É o que sai dele. O que nós falamos, o que nós fazemos, é que contamina a gente. E 16, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. 17, depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Ele quer dizer que o que a gente come, se tiver algum pouco de impureza, quer dizer, não teria aquele absurdo. Naquele tempo eles não tinham noção de contaminação. Aquilo ali era uma tradição que eles aprenderam, mas eles faziam aquilo e até acusavam as outras pessoas que não faziam. Mas não tinham noção de contaminação, de bactérias, de vírus, de outros agentes, né, patogênicos que causam doenças, né? Mas eles acusavam. Aí ele falou, mas o que sai do coração da gente, o que sai de dentro da gente? E ele citou aqui números, né? Os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Quer dizer, tudo isso, né? O povo, a pessoa às vezes é hipócrita, faz uma cara assim, tal, de bonzinho, ou de boazinha. Isso contamina, isso aqui que contamina. Todos estes males citados procedem de dentro e contaminam o homem. 24. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação.
e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Olha, então chegou uma mulher, ele estava lá, que ele era homem, né? Cansado às vezes, e ele estava um momento para dar uma descansada, para poder estar ali em um local separado, sozinho, né? E uma mulher que tinha uma filha, que tinha um espírito imundo, estava endemoniada, ela se lança aos pés dele e roga que ele expulse o demônio da sua filha. No 27 diz assim, mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Se nós tomarmos isso aqui literalmente, quer dizer, Jesus chamou ali aquela mulher, porque ela não fazia parte do povo israelita, então ele chamou de cachorro. Agora, às vezes, pode ser que na cultura deles tenha outro, mas vamos dizer, ele quer dizer, não, porque não convém. Primeiro eu tenho que saciar os filhos. Eu estou aqui primeiro para cuidar de Israel. E não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Sabe o que ela responde? 28. Ela, porém, respondeu e disse, sim, Senhor. Ela concordou com ele. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Ela falou, não preciso de muita coisa não, que uma migalha do Senhor já vai ser suficiente para minha filha. Olha que coisa bonita, ela teve uma fé viva, a esperança, ela cria que Jesus podia fazer algo por ela. Você deve dar uma oportunidade a Jesus para fazer algo por você. Ele tem feito na minha vida coisas grandes. Salmo 126, 3 diz, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. 29, então ele disse-lhe, por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. 30, e indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Uma paradinha aqui para explicar. Aqui mostra que nós podemos expulsar um demônio à distância. Não precisa mandar a pessoa trazer a pessoa endemoniada, não. Nós podemos orar e repreender de longe. Senhor, Senhor, eu repreendo em seu nome aquele demônio que está naquela pessoa aqui, que está sendo citado. Aqui pelo irmão, pela irmã, ou pela pessoa que está me procurando aqui. Então, Senhor, eu repreendo. Então, nós podemos repreender à distância, porque Jesus, ele deu-nos esse poder. Desde que nós estejamos em consonância com a sua palavra, em comunhão com a sua palavra. Com sua palavra. E ele foi para Decápolis. E 32, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. Ele tinha dificuldade para falar, porque era surdo. E rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E, tirando a parte de entre a multidão, pôs os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Né? E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgavam. Então, meus irmãos, olha que coisa interessante, ele pôs os dedos nos ouvidos, ele cuspiu, diz aqui, cuspindo, tocou a língua dele, cuspiu no dedo e tocou na língua dele também. Agora, por que ele fez isso? É porque ele pode falar, ele pode fazer assim. Jesus cura de qualquer maneira, que quem cura é ele.
Quem cura as pessoas é Deus. Por quê? Porque um médico ele pode tratar de diversos tipos de pneumonia. E às vezes ele ser mal sucedido, às vezes uma pneumonia aparentemente de pouca gravidade, de média gravidade. Às vezes ele até é capaz de tratar e ser curado uma pessoa uma pneumonia de uma grande gravidade e de repente morreu uma de pequena gravidade. Então, até o médico fica surpreso. Puxa, não estava tão grave assim. Mas porque quem cura não é o médico é um instrumento, é usado, né? Quem faz o martelo entrar na madeira não é o martelo sozinho, é a sua mão que faz ali aquela ação e gera aquela força e o martelo bate no prego, o prego entra, mas o martelo de si sozinho ele não pode fazer nada não, tá certo? E Jesus proibiu, não conta para ninguém não conta, porque senão a pessoa ia procurá-lo só por causa disso. Ele queria ser procurado por ser visto como o Deus vivo que tomou a forma humana e habitou no meio de nós. Mas quanto mais ele proibia, mais o povo falava. E a gente fala de Jesus, porque você não suporta ficar sem falar dele, porque você tem experimentado o poder de Deus. Em Marcos 12, 24, nós vamos ler: porventura não errais vós, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus? É por isso que a gente erra. Mas aí quando a gente lê as Escrituras, e que a palavra de Deus é entre nós, e que nós experimentamos o poder de Deus, conhecemos o poder de Deus, nós não podemos ficar sem falar. Nós não suportamos. Nós temos que falar. Nós temos que falar. 37. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar aos mudos. Que maravilha! O Senhor Jesus é maravilhoso, né? Tanto é que o profeta diz que o seu nome será maravilhoso. E ele é maravilhoso mesmo. Que o Senhor continue abençoando, nos dando um bom fim de semana. Hoje é sexta-feira, tá? Que Deus continue abençoando e guardando a todos nós, nossos familiares, nossos amigos, enfim, a todos. Hoje eu estou esperando aqui a visita de uma pessoa muito querida, amada, um irmão, João Galego, que ele possa fazer uma boa viagem, né? Chegar em paz aqui. À noite estarei pegando ele no aeroporto para ele passar aqui uns dias conosco. Em tudo isso nós somos gratos no excelso e soberano nome de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, que vive e reina por toda a eternidade. Amém.